Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashat Tashria, que quer dizer semeai, amém? E nós vamos aqui, queridos, hoje examinar o segundo capítulo da Torá, para esta Parashá, que é o capítulo 13 de Levítico, Vaikra, a partir do verso 1º. Amém? Com isso a gente completa a leitura dessa Parashá, mas nós vamos ler apenas alguns versículos. Amém? Então vamos aqui. Capítulo 13, verso 1º de Levítico. Diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo, dentro da porção da Torá, né? Quando um homem tiver na pele, então Levítico 13, verso 1º, vou ler de novo. Falou mais o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo, quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Queridos, aqui ele está falando, esse capítulo ele vai falar exatamente da Tsaraat. A Tsaraat é traduzida aqui como lepra, mas não é bem uma lepra, amém? Essa é o que mais a lepra é o que mais se aproxima da Tsaraat, que era essa enfermidade que ocorria na época, meus irmãos, amém, dos tempos bíblicos, a Tsaraat, e ela sempre ocorria quando alguém cometia Lashon Hará. Lashon Hará é falar mal do outro, amém? Aquela pessoa que fala mal do próximo, mesmo que seja uma verdade, comete Lashon Hará, amém? Comete Lashon Hará. Por isso que é sempre bom a pessoa se dirigir ao próprio próximo, né? Nós temos comentado sobre isso, e falar para ele, orientá-lo. Mas aquele que fala mal do próximo, mesmo que seja uma verdade, comete o pecado de Lashon Hará. E as pessoas que cometiam o pecado de Lashon Hará eram acometidos desta lepra, que não é lepra, né, irmãos? É a Tsaraat, amém? Que era o nome dessa enfermidade, que é a lepra que mais se aproxima, amém? Que é uma enfermidade na pele. Mas só que a Tsaraat, ela aparecia nos corpos das pessoas que falavam mal do próximo, não diretamente. Primeiramente, naquela época, né, elas apareciam nas paredes das casas, amém? Depois elas apareciam nos móveis, aí o sacerdote ia lá, fazia todos, tudo que nós vimos aqui nessa Parashá, todos aqueles procedimentos, amém? Aí a parede ficava limpa. Aí a pessoa voltava a falar mal do próximo, aí já aparecia a Tsaraat nos móveis, no sofá, enfim, nos móveis, amém? Aí o sacerdote fazia todos aqueles procedimentos, amém? E aí ficava purificado. Depois a pessoa voltava a falar mal de novo do próximo, aí sim a Tsaraat aparecia na sua pele, amém? A pessoa aparecia na sua pele e revelava para toda a comunidade que aquela pessoa é uma pessoa que falava mal do seu próximo, amém? Então esse é o pecado, amém, que gera Tsaraat, que é o pecado da Lashon Hará, amém? Lashon, língua, Hará, má, língua má, é a língua que fala mal do próximo, amém? Então o pecado da Lashon Hará gerava Tsaraat. O pecado de falar mal do próximo gerava esta lepra, esta espécie de lepra, amém? Não tem um nome hoje para isso. Então, é como você pode botar, como você pode entender como se fosse lepra, amém? Então, você observa, meus irmãos, que qual é a solução, então, aquela pessoa que fez mal a você, né, ou te prejudicou, para você não falar mal dela, amém? Existe, meus irmãos, até um livro, né, um livro que é o Hafetz Haim, amém?
que é um livro, ele dá assim, várias dicas de como você não falar mal do próximo. Amém? Hafetz Haim, ou Hafetz Haim, quer dizer desejador da vida, né? É um livro escrito pelo Rabino Israel Meir Kagan, amém? Que ele escreveu, e você observa que esse livro, amém, dá várias dicas, amém, de como a pessoa não pecar com a Lashon Hará, amém? E essa palavra, Hafetz Haim, né, ela está no Salmo 34, amém? 34, verso 12 a 15, que diz assim: quem é o homem que deseja a vida? Deseja a vida é Hafetz Haim. Você deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. E os olhos do Eterno estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Então, queridos, como que você vai evitar falar mal do próximo, mesmo o próximo fazendo mal para você? Então, ali naquele livro, no Hafetz Haim, é dado várias dicas. Amém? Mas eu vou tratar de uma dica com os irmãos. Uma dica é você sempre julgar bem o teu próximo. Você sempre olhar que aquilo está acontecendo por alguma razão, não porque ele está fazendo maldade com você, e nisso você vai estar bem diante do Eterno. Amém? Porque a palavra do Eterno, ela condena falar mal do próximo. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 11, diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Amém? Tiago, capítulo 4, verso 11. Amém? No livro de 1 Timóteo 3, 11, fala das varoas. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, ou seja, não falem mal dos outros, sóbrias, fiéis em tudo. Então, aquelas varoas. Amém? Paulo escreve para Timóteo a respeito das mulheres não falar mal das outras pessoas. Amém? E Paulo escreve também para Tito para que as mulheres não falem mal das outras pessoas também. Em Tito, capítulo 2, verso 3, é dito assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, ou seja, não falando mal das outras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então fala também das varoas, né, irmão? Naquela época tinha varoas que falavam mal de outras, amém? Então Paulo está dizendo que isso daqui, tanto em 1 Timóteo 3, verso 11, Tito 2, verso 3, Paulo está condenando esse procedimento das varoas que faziam isso, amém? E isso é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 10, diz assim, irmãos: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, ou seja, aquela pessoa que fala mal do próximo, mesmo que seja uma verdade. Por isso que a pessoa tem que ir para o próximo e falar direto com o próximo. Amém? Nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Então você não pode falar do outro, você tem que falar com o outro. Amém? Para você não perder o reino de Deus. Eu queria contar agora, irmãos, uma história que tem na Guemará, né, que é no Tratado de Shabat 127b, sobre exatamente essa questão da Lashon Hará. Amém? Ali, meus irmãos, existia um homem, né, que morava na Galileia, lá no norte de Israel. Então, ele foi trabalhar nos campos do sul, amém, para obter recursos. Deixou sua família e foi sozinho, e foi trabalhar lá nos campos do sul por 3 anos, meus irmãos. E assim, na véspera de Yom Kippur, ele chegou para o seu patrão e disse: olha, me dá o meu dinheiro que eu vou voltar para minha casa, porque eu já tenho 3 anos aqui que trabalho contigo. Só que o patrão chegou para ele e disse: eu não tenho. Aí ele ficou assim e disse: então me vê então em frutas para eu levar para minha casa. O patrão disse: não tenho. Então ele disse: então me vê animais para que eu leve para minha casa. O patrão disse: não tenho. Bem, então me vê uma terra. E o patrão disse: não tenho. Aí então ele disse: então me vê assim objetos, como se fosse tipo travesseiro, alguma coberta. E o patrão disse: não tenho. Aquele homem
simplesmente pegou a sua mochila e voltou para a Galileia, para Galil, Galileia, né? Galil em hebraico. E ali, meus irmãos, passou um tempo, amém? E aquele homem mandou seus servos encherem 3 burros com grande carga de presentes, de frutas, de alimentos, de tudo que for importante e abençoador. E ele foi lá na Galileia, do sul na Galileia, para a casa daquele empregado, daquele que tinha sido seu empregado. Chegou dentro da casa dele e disse assim: olha, aqui está o teu pagamento. Primeiro botou o pagamento dele. E lá fora tem 3 burros cheios de presentes para você, porque você veio e não ficou irado. E eu queria perguntar para você, quando você perguntou para mim se eu tinha dinheiro para te pagar e eu te disse não tenho, o que você pensou? Né, irmãos? E ele disse, ele pensou, né, que ele tivesse comprado mercadorias, né, e ficasse sem dinheiro. E aí ele disse assim: e quando você me pediu frutas e eu disse que não tinha, o que você pensou? E ele disse: eu imaginei que as frutas não estivessem maduras, né, e prontas para eu levar. E foi por isso que eu pensei. E quando você pediu que eu tivesse animais e te disse não tenho, o que você pensou? Bem, eu pensei que o senhor tivesse alugado os animais. Obviamente, não teria. E quando eu te disse que não tinha nenhuma terra, aí ele disse: eu pensei que o senhor tivesse arrendado suas terras. Amém? E quando eu te disse que não tinha nenhum objeto para te dar, nenhuma coberta, aí ele disse: eu pensei que o senhor tivesse dado tudo para o templo de Jerusalém. E aí aquele patrão chegou para o homem e falou: foi exatamente isso que aconteceu. Cada uma dessas coisas foi exatamente isso. Eu não te dei, né, o dinheiro porque eu tinha comprado mercadorias. Eu não tinha te dado frutas porque elas não estavam maduras. Eu não tinha te dado animais porque eu os tinha alugados. Não tinha te dado terra porque eu tinha arrendado. E eu não tinha te dado objeto porque os meus herdeiros, eles se desviaram no caminho do eterno. Eu doei tudo para o templo, mas depois o templo desatou aquela obrigação, me devolveu tudo, e aí eu estou aqui trazendo para você. Então você pensou bem, e exatamente o que você pensou foi o que aconteceu. Então, queridos, você observa que isso que está ali na Guemará é um ensino. Às vezes você vai julgar alguém que não te atendeu, ou que por um motivo não te deu atenção, você vai falar mal, você vai querer, e você peca diante de Deus. Amém? Então você tem que pensar, aleluia, que nem aquele varão, ele não reclamou. Ele recebeu 5 negativas e pensou bem do seu patrão. Depois recebeu a vitória. Amém? Então, queridos, isso é um exemplo que está na Guemará, no Tratado de Shabat 127b. Quem quiser conferir, está lá a história completa. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo faça com que nenhum de nós venha falar mal do próximo, nem se for verdade. Amém? O importante é que a gente fale do próximo, com o próximo, para edificá-lo. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.